Muito bom dia para todos. A gente vai então começar aqui o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós entraríamos agora no discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion, seria a primeira parte, e eu queria só fazer uma pequena introdução, porque eu tenho um material bem interessante aqui que muita gente não teve acesso. Quando Kardec desencarnou, o que a gente conhece dos livros que registraram esse evento é que ele registrou naquela data, a sua desencarnação se deu por esse motivo e apenas isso. A gente não conhece os pormenores, os detalhes disso tudo. E nós temos duas cartas que foram encontradas por Henri Sauce, que era o biógrafo oficial de Kardec, não oficial, né, mas era o biógrafo que fez um trabalho bacana sobre a vida de Kardec. E ele escreveu duas cartas interessantes para alguns amigos de Kardec, relatando o fato no momento em que ele aconteceu. Então eu estou com essas duas cartas aqui, eu vou fazer a leitura para vocês, porque normalmente a gente acaba não tendo contato com esse material e acaba desconhecendo as coisas como elas aconteceram naquele momento. E também nós temos lá o Père Lachaise, que é o cemitério lá em Paris, bastante conhecido, né? Lá nós temos Frédéric Chopin, nós temos tantos outros personalidades, né, que acabou virando até um ponto turístico. O nosso amigo Vidal esteve lá nesse mês de abril, ele passou ali passou 20 dias, se eu não me engano, lá na França, fazendo algumas viagens, e o ponto turístico dele, né, oficial, era exatamente ali no roteiro, era passar, né, lá no Dômen, onde que tem ali sobre o túmulo de Kardec, e tirar uma foto, como todo mundo faz, né? Uma prima minha também já esteve lá e tirou fotos, me passou e tal. Todo mundo faz essa festa, né? Mas então a gente fica se perguntando, mas espera aí, Kardec então desencarnou, foi sepultado naquele cemitério, o que aconteceu? A gente vai só fazer uma introdução, já que Camille Flammarion fez o discurso no momento em que Kardec estava sendo sepultado. Então a gente vai conhecer um pouquinho antes, o durante e o depois disso tudo acontecer. Então essas cartas elas foram publicadas na revista Reformador e na revista Internacional de Espiritismo. E ele começa dizendo assim, né, o autor é o senhor Emile, né, se escreve Miller, né, mas é Millet, porque é francês. Então está aqui, né, no dia em que Allan Kardec desencarnava, constituindo este fato dolorosa surpresa para todos os amigos e para os espíritas em geral, nesse mesmo dia o senhor Emile, grande amigo do codificador e de sua digna esposa, assim se expressava por carta ao senhor Finet. Paris, 31 de março de 1869, o dia em que Kardec desencarnou. Né, a gente conversou sobre isso. Inclusive, até no dia 31 de março a gente fez uma referência sobre isso também. Ele escreveu o seguinte: amigo, agora que já estou um pouco mais calmo, eu vos escrevo. Enviando-vos meu aviso, como o fiz, talvez tenha agido um tanto brutalmente, mas me parecia que devíeis receber a comunicação imediata deste falecimento. Eis alguns pormenores. Isso porque no momento em que Kardec desencarnou, ele mandou um recado rápido, né? Então ele deve ter sido muito direto, muito impactante naquele momento, então agora ele escreve, agora com as suas desculpas e trazendo ali com um pouco mais de calma as informações. Eis alguns pormenores. Ele morreu essa manhã, entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar um número da Revue a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. Sozinho em sua casa, na rua Santana, Kardec punha em ordem seus livros e papéis para a mudança que vinha processando e que deveria terminar amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do caixeiro, acorreu ao local, ergueu-o, nada mais. Delane acudiu com toda a presteza, friccionou-o, magnetizou-o, mas em vão. Tudo estava acabado.
Esse Delany era o Sr. Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany. O Gabriel Delany ele tinha contato com Kardec ali por volta dos seus 12 anos de idade, e que depois acabou se tornando, esse pesquisador que se tornou uma referência para a doutrina espírita. E continua a carta. Venho de vê-lo. Penetrando a casa, com móveis e utensílios diversos, atravancando a entrada, pude ver pela porta aberta a grande sala de sessões, a desordem que acompanha os preparativos para uma mudança de domicílio. Introduzido numa pequena sala de visitas, que conheceis bem, com seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a senhora Allan Kardec assentada no canapé, de face para a lareira. Ao seu lado, o Sr. Delany. Diante deles, sobre dois colchões colocados no chão, junto à porta da pequena sala de jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos. Sua cabeça, envolta em parte por um lenço branco, atado sobre o queixo, deixava ver toda a face, que parecia repousar docemente e experimentar a suave e serena satisfação do dever cumprido. Nada de tétrico marcara a passagem da sua morte. Se não fosse a parada da respiração, dir-se-ia que ele estava dormindo. Cobria-lhe o corpo uma coberta de lã branca, que junto aos ombros dele deixava aparecer a gola do robe de chambre, a roupa que ele vestia quando fora fulminado. A seus pés, como abandonadas, suas chinelas e meias pareciam possuir ainda o calor do corpo dele. Tudo isso era triste, e entretanto um sentimento de doce quietude penetrava-nos a alma. Tudo na casa era desordem, caos, morte, mas tudo aí parecia calmo, risonho e doce, e diante daqueles restos, forçosamente meditamos no futuro. Eu vos disse que na sexta-feira é que o enterraríamos, mas ainda não sabemos a que horas. Esta noite seu corpo será velado pelo Sr. Deslien e Sr. Tailleur. Amanhã será por Delany e Morin. Procuram-se entre seus papéis suas últimas vontades, se é que ele as escreveu. De qualquer forma, o enterro será puramente civil. Escrever-vos-ei dando-vos os pormenores da cerimônia. Amanhã, creio eu, cuidaremos em nomear uma comissão de espíritas mais ligados à causa, aqueles que melhor conhecem as necessidades dela, a fim de aguardar e de saber o que se irá fazer. De todo o coração, vosso amigo Millet. E depois, essa carta foi no dia 31 de março. Depois, no dia 4 de abril, portanto 4 dias depois, o Sr. Millet escreve uma nova carta e diz assim: Amigos, uma grande folha de papel, enchê-la-ei eu esta noite? Curvado, abatido, começo apenas a despertar de uma emoção muito natural. Percebe-me ter estado a sonhar, entretanto tal não ocorreu, e não posso ter o consolo de uma ilusão. Tudo é realidade, verdade brutal, sancionada por um fato. Mas sou feito de molde a que meu pensamento não pode se acostumar à ideia de que ele já não existe, que já não existe. Compreendei bem o que minha pena deseja dizer? Pois o que penso, o meu coração desmente o que ela exprime. Entretanto, é bem verdade. Sexta-feira nos dirigimos ao campo de repouso, conduzindo seus despojos mortais. E o lúgubre ruído da terra, cobrindo seu caixão, repercutiu em ecos em meu coração. Que vos direi? Que sofri e que não chorei? Minha intenção, a triste cerimônia fúnebre realizada, era de vos escrever logo em seguida, porém o meu pensamento paralisado e meu organismo abatido não permitiram que meu coração tivesse esse doce consolo. Eu não pude fazê-lo. Eis, entretanto, na medida em que minhas lembranças podem ser exatas, as circunstâncias da cerimônia.
Aqui então ele vai descrever agora como foi o sepultamento de Kardec. Precisamente ao meio-dia, o cortejo se pôs a caminho. Um carro mortuário modesto, um único, abria-o, arrastando após si, docemente comprimida, a multidão numerosa composta por todos aqueles que puderam se encontrar nessa última reunião. O acompanhamento fúnebre foi conduzido pelo Sr. Lavin, vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. Em seguida, a multidão de amigos simpatizantes, os interessados de toda espécie, os empregados e pessoas desocupadas fechavam o cortejo. Ao todo, 1.000 ou 1.200 pessoas. O carro fúnebre seguiu pela rua Grammont, atravessou os grandes boulevards, a rua Lafitte, Notre-Dame-de-la-Rents, a rua Fontaine, as avenidas exteriores de Clichy, e penetrou no cemitério Montmartre, em meio à multidão que o seguia. Bem longe, lá no fundo, mais longe ainda, nos limites do cemitério, uma vala escancarada aguardava o seu ocupante, e os curiosos romperam as filas para ouvir os discursos. Pobres criaturas! As cordas do coveiro envolveram o caixão e desceu lentamente ao fundo do abismo. Um grande silêncio se fez. O vice-presidente da sociedade se aproximou da vala e sua voz emocionada, compenetrada, convicta, em nome da entidade, solicitou ao morto o prosseguimento dos seus conselhos e lhe disse não um adeus, mas um até breve. Camille Flammarion, sobre um pequeno cômoro, ali, existente por acaso, tomou a palavra em nome da ciência unida ao espiritismo e da enérgica maneira afirmou aos olhos de todos a fé que o anima. Em seguida foi a vez de Delane, que, falando em nome dos irmãos da província, prometeu ao espírito de Allan Kardec que todos seguiríamos a rota por ele tão laboriosamente traçada. Um quarto e último discurso foi pronunciado por nosso colega, Sr. Barrault. Cada orador, dirigindo-se ao espírito Allan Kardec, lhe dizia: velai por nós, velai por nossas obras, vós que possuís a liberdade. Nada nas palavras desses oradores lembrava essas tristes orações fúnebres que fazem o coração desesperar por suas palavras. Adeus, eu não te reverei mais, nunca mais. Longe de nós esse triste pensamento. O Espiritismo oferece-nos uma consolação maior e todos os discursos pronunciados sobre a tumba do Mestre terminaram por animadoras palavras. Até logo, querido amigo de nossos corações, até nos revermos em um mundo melhor. E possamos nós, como tu, cumprirmos nossa missão na terra. Em seguida, a multidão se dispersou, retornando aos seus afazeres ou às suas reflexões. A sociedade deveria se reunir à Rua Sainte-Anne para solicitar uma evocação. Assim sendo, os membros individualmente para lá voltaram com apresuramento. 6 comunicações foram ali obtidas. Muito vosso, Millet. Aqui uma observação agora dos articulistas da revista. Aí estão, fiéis quanto possível, as traduções dos documentos copiados em Lyon por Sauce e cujos originais, como quase tudo talvez, se perdeu. Verifica-se que Allan Kardec não foi sepultado no Père-Lachaise, mas sim no velho cemitério Montmartre, e em seguida transladado para o Dôme mais tarde construído, onde foi também sepultada a senhora Allan Kardec. É bom relacionar que o Sr. Delane, várias vezes mencionado, não é o célebre escritor espírita Gabriel, na época pouco mais do que uma criança, mas seu pai, o Sr. Alexandre Delane, fiel amigo do professor Rivail. Quanto ao mais, além do discurso de Camille Flammarion, tudo se perdeu na voragem do tempo. Nem mesmo o previdente Millet pudemos obter qualquer coisa. Ele assinava-se M. E. Millet e foi, como dissemos, o encarregado pela família do ilustre desencarnado de dirigir-lhe as últimas palavras de despedida. Além disso, há o retrato de Henri Sauce, o primeiro biógrafo de Kardec, existente milagrosamente nos arquivos de Caibachútel.
tudo o mais é a própria obra imperecível de Allan Kardec. Então essas duas cartas foram publicadas nas revistas Reformador e Revista Internacional de Espiritismo. Além disso, como eu falei para vocês, a importância de nós compreendermos um pouquinho esse contexto em que Allan Kardec desencarnou. Como eu falei para vocês, em Paris, lá no Père Lachaise, o túmulo Dômen de Allan Kardec se tornou um ponto turístico. Então muitas pessoas vão até ali fotografar, vão até ali prestar suas homenagens, estar ali presente como uma referência histórica, uma referência cultural para a doutrina espírita, mas poucos sabem que ali não foi a primeira sepultura de Allan Kardec, né? Então aqui nós temos agora, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da mudança, a construção daquela pedra tumular do senhor Allan Kardec. Para quem quiser conhecer, coloca túmulo Allan Kardec lá no Google, que vocês vão encontrar fotografia, vai naquela parte de imagens, que vocês vão encontrar ali a foto do Dômen de Allan Kardec. É um Dômen bem bonito, muito, muito respeitado também. Então esse texto foi publicado no jornal Universo Espírita, chamado Pedra Tumular do Sr. Allan Kardec. O cemitério de Père Lachaise, o mais importante de Paris, é uma das necrópolis mais visitadas em todo o mundo, e isso desde a sua inauguração em 1804. Ainda hoje atrai a admiração de turistas que vão à Cidade Luz. O Dômen de Kardec tornou-se ponto obrigatório dos visitantes do Père Lachaise, sejam eles espíritas ou não. A imprensa de várias nações tem salientado essa curiosa preferência, explicando-a quer pela forma original do sepulcro, quer pela divulgação sempre crescente do nome Allan Kardec, ou ainda pela profusão de flores depositadas junto ao Dômen, demonstrando assim, conforme o pensamento de Samuel Smiles, que os homens verdadeiramente grandes e bons nunca morrem, nem mesmo neste mundo. A desencarnação de Allan Kardec ocorreu no dia 31 de março de 1869, pela manhã, subitamente, pela ruptura de um aneurisma. A gente já entendeu aqui que essa ruptura de aneurisma foi um infarto que Kardec teve, né? Ele não teve problema cerebral, porque quando se fala em aneurisma, né, a gente sempre tem aquela ideia de que o aneurisma é um aneurisma vascular cerebral, um derrame. Na verdade, Kardec já era um cardiopata, e aí então ele teve o seu infarto. Foi enterrado no dia 2 de abril de 1869, no cemitério Montmartre, o mais antigo de Paris. A ideia de levantar um monumento que fosse testemunha da simpatia e do reconhecimento dos espíritas em geral à memória do inovidável mestre nasceu logo na primeira reunião da Sociedade Espírita de Paris, após a cerimônia fúnebre de Allan Kardec. Essa aspiração humana, mas sincera, ganhou vulto e em pouco tempo ela aderiu grande número de correligionários. Agora um texto da Revista Espírita. Na reunião da Sociedade de Paris, que se seguiu imediatamente às exéquias do Sr. Allan Kardec, os espíritas presentes, membros da sociedade e outros, emitiram a opinião unânime de que um monumento, testemunha da simpatia e do reconhecimento dos espíritas em geral, fosse edificado para honrar a memória do coordenador de nossa filosofia. Um grande número de nossos aderentes da província e do estrangeiro se associaram a esse pensamento. Mas o exame da proposição teve necessariamente de ser retardado, porque convinha verificar primeiro se o Sr. Allan Kardec havia feito disposições a tal respeito e quais eram essas disposições. Tudo bem examinado, nada mais se opondo ao estudo da questão, a comissão, depois de madura reflexão, deteve-se, salvo modificação, numa decisão que, permitindo satisfazer o anseio legítimo dos espíritas, lhe parece harmonizar-se com o caráter bem conhecido do nosso saudoso presidente. É bem evidente para nós, como para todos os que conheceram, que o Sr. Allan Kardec, como espírito, não se interessa de modo algum por uma manifestação desse gênero, mas o homem se apaga, nesse caso, diante do chefe da doutrina, e o exige a dignidade, direi mais, o dever daqueles que ele consolou e esclareceu,
que se consagre por um monumento imperecível o lugar onde repousam seus restos mortais. Seja qual for o nome que o designou, é fora de dúvida para todos os que estudaram um pouco a questão e para os nossos próprios adversários que a doutrina espírita existiu por toda a antiguidade, e isso é muito natural, pois ela repousa nas leis da natureza, tão antigas quanto o mundo. Mas também é evidente que de todas as crenças antigas, é ainda o druidismo, praticado por nossos antepassados, os gauleses, a que mais se aproxima à nossa filosofia atual. Também é nos monumentos funerários que cobrem a antiga Bretanha que a comissão reconheceu a mais perfeita expressão do homem e da obra de que se tratava de simbolizar. O homem era a simplicidade encarnada. Se a doutrina é, ela própria, simples como tudo quanto é verdadeiro, é tão indestrutível quanto as leis eternas sobre as quais repousa. O monumento se comporia, pois, de 2 pedras de granito bruto, eretas, encimadas por uma terceira, repousando obliquamente sobre as 2 primeiras numa palavra, de um dômen. A face inferior da pedra superior seria gravado simplesmente o nome de Allan Kardec, com esta epígrafe: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Essa proposição, acolhida por sinais unânimes de assentimento dos membros da Sociedade de Paris, nos pareceu que devia ser levada ao conhecimento dos nossos leitores. Não sendo o monumento apenas a representação dos sentimentos da Sociedade de Paris, mas dos espíritas, em geral, cada um devia ser posto em condições de apreciá-lo para ele concorrer. Isso aqui foi publicado então na Revista Espírita de 1869. Quem tiver a coleção, só dá uma chegadinha lá nas últimas edições que vai ter essa informação. Quem não tem a revista, dá uma chegadinha lá no site da FEB, que ela oferece a coleção completa digitalizada. Vamos em frente. Projetada a construção do dômen, Madame Allan Kardec confiou a uma comissão a direção dos trabalhos. Escolheu-se um terreno no cemitério Père-Lachaise e em 29 de março de 1870 procedeu-se à exumação dos despojos mortais de Allan Kardec e a sua transferência do cemitério Montmartre para o cemitério Père-Lachaise, ou seja, um ano depois praticamente, já que Kardec foi sepultado no dia 2 de abril de 69, 29 de março de 70, quase um ano depois, ele estava sendo transferido. No dia 31 de março de 1870, os espíritas inauguraram o monumento domênico, levantando em memória de Allan Kardec, com a presença de grande número de espíritas de Paris. O dômen de Allan Kardec, simples e severo em suas linhas, é constituído de 3 moldes de granito em posição vertical, sobre as quais repousa uma 4ª pedra angular. No centro se eleva um pedestal, no topo do qual está colocada a erma em bronze de Allan Kardec, quase em tamanho natural. Na face direita do referido pedestal, leem-se as seguintes inscrições: Fundador da filosofia espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. 3 de outubro de 1804 a 31 de março de 1869. No bordo frontal da pedra, acha-se gravado o apotegma que resume a doutrina espírita de justiça e progresso. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Então, esse artigo foi baseado na Revista Espírita e no livro Allan Kardec, de Zeus von Thuil e Francisco Thiessen, que também escreveram informações bem interessantes sobre Allan Kardec. Para quem quiser consultar, é só pesquisar então Zeus von Thuil e Francisco Thiessen, que também escrevem sobre a vida de Allan Kardec. Então eu separei para vocês, bom dia pessoal que chegou, essas duas cartas do Sr. Millet e mais essa informação sobre o cemitério de Allan Kardec, porque eu acho que é importante a gente ter essa informação a título cultural
do que vem a ser aquele dolmen, porque ele foi erguido, onde Kardec exatamente foi sepultado na sua época e tudo mais, e deu para a gente memorizar, ou deu para a gente assim, criar na nossa mente um pouco do cenário do que aconteceu naquele momento, naquela época, né? Temos também a bibliografia de Allan Kardec em Obras Póstumas, que a gente leu, né, que foi o capítulo anterior que falava um pouquinho sobre a vida pessoal de Allan Kardec como professor Rivaio, né, como aluno e professor Rivaio, e depois como Allan Kardec, né, como estudioso da própria doutrina espírita. Muito bem, agora a gente vai para a Revista Espírita, para o livro Obras Póstumas, para ler um pouquinho sobre o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion. O Camille Flammarion, ele era um astrônomo, teve ali títulos importantes na sociedade parisiense, como cientista, reconhecido cientista também, e é então um grande amigo de Allan Kardec, que conseguiu fazer uma ponte entre a ciência que ele professava e a fé, que depois surgiu também como a sua filosofia de vida. O Décio colocou, né, tão organizado era Kardec que a revista de abril de 69, a última, fora publicada normalmente, né, pois já estava feita. Ele morreu 31 de março, né, exatamente. Né? Vai com Deus, Ocefal. Um bom dia para você. Então tinha essa preocupação. Né? Então a gente vê que muita coisa aconteceu naquela época. Kardec estava de mudança. Algumas informações falavam que Kardec comprou um terreno na região dos bairros dos Aflitos, onde ele construiria algumas casas para acolher idosos espíritas que não seriam acolhidos por suas famílias. Então Kardec tinha um trabalho que nós muito pouco conhecemos sobre o seu trabalho caritativo, né, o seu trabalho social, fora daquilo que a codificação trazia para nós. Vamos lá então para o discurso de Camille Flammarion. A gente vai ler isso aqui em algumas partes, né, porque é um texto grande, mas que traz para nós aqui informações significativas. Ele diz assim, então: podemos imaginar Flammarion perto do túmulo, com esse texto pronto ali para poder elaborar, fazer esse discurso, e aí então as pessoas próximas, atentas, ouvindo aquilo que estava sendo falado. Então ele diz: senhores, rendendo-me com deferência ao simpático convite dos amigos do pensador laborioso, cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés, lembro-me de uma sombria manhã do mês de dezembro de 1865. Pronunciava então palavras supremas de adeus sobre o túmulo do fundador da livraria acadêmica, o honorável Didier, que foi, como editor, o colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara, e que morreu, subitamente também, como se o céu houvesse querido agraciar a esses dois espíritos íntegros da dificuldade filosófica de sair dessa vida através de um caminho diferente do caminho comumente feito. Isso ele fala provavelmente do sofrimento da morte que todos nós conhecemos, né? A mesma reflexão aplica-se à morte do nosso antigo colega Jobá, de Bruxelas, Dodô Jobá. Ele conversou com Allan Kardec na Revista Espírita e também no livro O Céu e o Inferno, onde eles trocam algumas informações interessantes sobre o desenvolvimento da doutrina espírita. Hoje minha tarefa é maior ainda, pois gostaria de poder apresentar ao pensamento dos que me ouvem e aos dos milhões de homens que na Europa inteira e no Novo Mundo ocuparam-se com o problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas. Gostaria, digo, de poder apresentar-lhes o interesse científico e o futuro filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se dedicam, como ninguém ignora, homens eminentes entre nossos contemporâneos. Gostaria de fazê-los entrever que horizontes desconhecidos o pensamento humano verá abrir-se diante de si, à medida que entender seu conhecimento positivo das forças naturais em ação em torno de nós. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz contra a lepra do ateísmo, que parece atacar particularmente nossa época de transição. E testemunhar, enfim, publicamente, aqui,
o eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e à discussão sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. Seria, com efeito, um fato importante o de estabelecer aqui, diante desse túmulo eloquente, que o exame metódico dos fenômenos chamados, por engano, sobrenaturais, longe de renovar o espírito supersticioso e de enfraquecer a energia da razão, afasta, ao contrário, os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que a negação ilegítima daqueles que não querem absolutamente dar-se ao trabalho de ver. Mas não é aqui o lugar de abrir uma arena para discussão respeitosa. Deixemos somente descer aos nossos pensamentos, sobre a face impassível do homem deitado diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de saudade, que permanecem em torno dele, no seu túmulo, como um embalsamento do coração. E já que sabemos que sua alma eterna sobrevive a esse despojo mortal, assim como ela, o pré-existiu no mundo invisível, no mundo visível ao mundo invisível, já que essa alma existe hoje tanto quanto há 3 dias, e que não é impossível que se encontre atualmente aqui diante de mim, digamos a ele que não quisemos ver dissipar a sua imagem corporal e encerrá-la no seu sepulcro sem honrar unanimemente seus trabalhos e sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre, tão útil e dignamente preenchida. Desculpem. Traçarei primeiro um esboço rápido, as linhas principais de sua carreira literária. Morto com a idade de 65 anos, Allan Kardec havia consagrado a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas sobretudo ao uso dos professores dos jovens. Quando, por volta de 1855, as manifestações aparentemente novas das mesas girantes, pancadas sem causa ostensiva, movimentos insólitos de objetos e dos móveis, começaram a chamar a atenção pública e determinaram mesmo, nas imaginações aventureiras, uma espécie de febre devido à novidade dessas experiências, Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus efeitos estranhos, seguiu com maior paciência e uma judiciosa clarividência das experiências e as tentativas tão numerosas feitas, então em Paris. Reconheceu e ordenou os resultados obtidos por essa longa observação em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Todos vocês sabem que sucesso teve essa obra na França e no estrangeiro. Tendo chegado hoje à sua 15ª edição, espalhou em todas as classes esse corpo de doutrina elementar que não é absolutamente novo na sua essência, já que a escola de Pitágoras, na Grécia, ensinava-lhe os princípios, mas que revestia uma verdadeira forma de atualidade através de sua correspondência com os fenômenos. Depois dessa primeira obra, apareceram sucessivamente o Livro dos Médiuns, ou o Espiritismo Experimental, o que é o Espiritismo, ou o Breviário sob forma de perguntas e respostas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E a morte acaba de surpreendê-lo no momento em que, na sua atividade infatigável, trabalhava numa obra sobre as relações do magnetismo e do espiritismo. Através da Revista Espírita e da Sociedade de Paris, das quais era o presidente, constituía-se de alguma forma o centro onde tudo acontecia, o traço de união de todos os experimentadores. Há alguns meses, sentindo próximo seu fim, preparou as condições de vitalidade desses mesmos estudos depois da sua morte e estabeleceu a comissão central que lhe sucede. Suportou rivalidades, fez escolas sob uma forma um pouco pessoal,
há ainda alguma divisão entre espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, tal é pelo menos o desejo dos amigos da verdade, devemos estar todos reunidos por uma solidariedade fraterna, pelos mesmos esforços para a elucidação do problema, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Censuraram, senhores, o nosso digno amigo, ao qual rendemos hoje os últimos deveres. Censuraram-no de não ser absolutamente o que se chama de um sábio, de não ter sido primeiramente um físico, naturalista ou astrônomo, de ter preferido constituir um corpo de doutrina moral antes de ter aplicado a discussão científica à realidade e à natureza dos fenômenos. Talvez, senhores, tenha sido preferível que as coisas tenham começado assim. Não se deve rejeitar sempre o valor do sentimento. Quantos corações foram primeiramente consolados através dessa crença religiosa? Quantas lágrimas foram secadas? Quantas consciências abertas para as luzes da beleza espiritual? Ninguém é feliz aqui. Muitas afeições foram desfeitas, mas muitas almas foram adormecidas pelo ceticismo. Não significa nada ter conduzido ao espiritualismo tantos seres que flutuavam na dúvida e que não amavam mais a vida, nem física nem intelectual? Kardec foi homem de ciência, que sem dúvida não teria podido prestar esse primeiro serviço e espalhá-lo assim, à distância, como um convite a todos os corações. Mas era o que eu chamaria simplesmente de o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa, aplicava sem esquecimento à sua obra permanente as indicações íntimas do senso comum. Não estava ali uma qualidade menor na ordem das coisas que nos ocupam. Ele era, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas as mais preciosas, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar suas imensas raízes no passado, ou no mundo. A maioria daqueles que se dedicaram a esses estudos lembram-se de ter sido, na sua juventude, ou em certas circunstâncias especiais, testemunhas, eles próprios, de manifestações inexplicáveis. Há poucas famílias que não tenham observado na sua história testemunhos dessa ordem. O primeiro ponto era aplicar nisso a razão firme, do simples bom senso, e de examiná-lo segundo os princípios do método positivo. Aqui, só para fazer um parêntese, a gente lembra que, nesse caso, quando aparecia um fenômeno, a primeira ação, a atitude que tinham aqueles que pensavam, nessa mesma lei de raciocínio positivista, né, de tentar entender causa, tentar entender o mecanismo, a fisiologia, a origem e tudo mais. Então, o que eu colocava era que, diante de qualquer fenômeno, a primeira atitude é pensar de uma forma racional, e não simplesmente já rotular como sendo milagre, como sendo algo sobrenatural. E continua. Como o organizador desse estudo lento e difícil o previu, ele próprio, esse estudo complexo, deve entrar agora no seu período científico. Os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu a princípio devem tornar-se objeto da crítica experimental, à qual devemos a glória do progresso moderno e as maravilhas da eletricidade e do vapor. Esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa, aos quais assistimos, dissecá-los, medi-los e defini-los. Aqui, quando ele fala em ciência, né, eles falam maravilhas da eletricidade e do vapor. Isso porque não conhecem a tecnologia que nós temos hoje, as descobertas da física, da química, da ciência de um modo geral, né? Pois, senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência,
ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O tempo dos dogmas terminou. A natureza abarca o universo e Deus, Ele próprio, que fizemos outrora a imagem do homem, só pode ser considerado pela metafísica moderna como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações espíritas através dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Assistimos à outrora de uma ciência desconhecida. Quem poderia prever a que consequências conduziria no mundo o pensamento, o estudo positivo dessa nova psicologia? A ciência rege o mundo de agora em diante. E, senhores, não será estranho a esse discurso fúnebre observar sua obra atual e as induções novas que ela nos descobre, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história e da ciência, a ciência desenvolveu, diante do olhar espantado do homem, horizontes tão grandiosos. Sabemos agora que a Terra é um astro e que nossa vida atual efetua-se no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que queimam no Sol e nas estrelas, milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Pelo cálculo, possuímos a história do céu e da terra, no céu, no seu passado distante, como no seu futuro, passado e futuro, que não existem para as leis imutáveis. Pela observação, pensamos as terras celestes que gravitam na imensidão. O globo onde estamos tornou-se um átomo estelar, voando no espaço no meio das profundezas infinitas, e nossa própria existência sobre este globo definiu-se uma fração infinitesimal de nossa vida eterna. Porém, o que pode, a justo título, chocar-nos mais vivamente ainda, é esse espantoso resultado dos trabalhos físicos operados nesses últimos anos, que vivemos no meio de um mundo invisível, agindo incessantemente em torno de nós. Sim, senhores, aí está para nós uma revelação imensa. Contemplem, por exemplo, a luz espalhada a essa hora na atmosfera por esse brilhante sol. Contemplem esse azul tão suave da abóbada celeste. Observem esses eflúvios de ar tépido que vêm acariciar nossos rostos. Olhem esses monumentos e essa terra. Pois bem, apesar dos nossos olhos arregalados, não vemos o que se passa aqui. Sobre 100 raios emanados do Sol, apenas um terço é acessível à nossa vista. Seja diretamente, seja refletido por todos esses corpos. Os 2 terços existem e agem em torno de nós, mas de uma maneira invisível, embora real. São quentes sem serem luminosos para nós, e são, entretanto, muito mais ativos do que aqueles que nos tocam, pois são eles que atraem as flores para o lado do Sol, que produzem todas as ações químicas que são eles, também que elevam, sob uma forma igualmente invisível, o vapor da água na atmosfera para ele formar as nuvens. Exercendo assim incessantemente em torno de nós, de uma maneira oculta, silenciosa, uma força colossal, mecânica, estimada ao trabalho de vários milhões de cavalos. Se os raios caloríferos e os raios químicos que agem constantemente na natureza são invisíveis para nós, é porque os primeiros não chocam muito rápido nossa retina, e porque os segundos a chocam mais rapidamente. Nosso olho apenas vê as coisas entre 2 limites, além e aquém dos quais não se vê mais. Nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma harpa de 2 cordas, que são
o nervo óptico e o nervo auditivo. Uma certa espécie de movimento coloca em vibração a primeira, e uma outra espécie de movimento coloca em vibração a segunda. Eis aí toda a sensação humana, mais restrita aqui do que em alguns desses vivos. Em alguns insetos, por exemplo, nos quais essas mesmas cordas da vista e do ouvido são mais delicadas. Ora, existe na realidade na natureza não 2, porém 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, então, que vivemos assim no meio de um mundo invisível para nós, e que não é impossível que seres invisíveis e visíveis igualmente para nós vivam igualmente sobre a Terra, numa ordem de sensações absolutamente diferentes da nossa e sem que possamos apreciar sua presença, a menos que se manifestem a nós através de fatos, entrando na ordem das sensações. Diante de tais verdades, que não fazem senão entreabrir-se ainda, como negação a priori, parece absurda e sem valor, quando se compara o pouco que sabemos à exiguidade da nossa esfera de percepção, à quantidade do que existe. Não podemos impedir-nos de concluir que não sabemos nada, que não nos resta tudo saber. Com que direito pronunciaríamos, então, a palavra impossível diante dos fatos que costumamos, sem poder descobrir-lhe a causa única? A ciência abre-nos as vistas tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte, e sobre a força que nos anima. Basta-nos observar a circulação das existências. Tudo é apenas metamorfose, conduzindo-nos no seu curso eterno. Os átomos constitutivos da matéria passaram incessantemente de um grupo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem, e nosso próprio corpo, diante da vida inteira, muda incessantemente de substância constitutiva, como a chama que só brilha através dos elementos renovados constantemente. E quando a alma voa, esse mesmo corpo, tantas vezes transformados já durante a vida, devolve definitivamente à natureza todas as moléculas para não mais retomá-las. O dogma inadmissível da ressurreição da carne foi substituído pela elevada doutrina da transmigração das almas. Pessoal, me dá um aqui na hora de texto, só para saber se está tudo bem, que vocês estão quietinhos aí. Beleza, obrigado. Para saber se por acaso eu não estou lendo sozinho aqui há meia hora praticamente. Como já aconteceu, né? Eis o sol de abril que brilha nos céus e nos inunda com o seu primeiro orvalho aquecedor. Os campos já despertam, os primeiros botões entreabrem-se, a primavera já floresce, o azul celeste sorri e a ressurreição se opera. E, entretanto, essa vida nova é formada apenas pela morte e não recobre senão ruínas. De onde vem a seiva dessas árvores que verdejam nesse campo dos mortos? De onde vem a umidade que nutre suas raízes? De onde vêm todos os elementos que vão fazer surgir, sobre as carícias de maio, as florzinhas silenciosas e os pássaros cantores? Da morte. Senhores desses cadáveres enterrados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza, o corpo material não é senão um conjunto transitório de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma agrupou segundo o seu próprio tipo, para criar para si órgãos, colocando-a em relação ao nosso mundo físico. E quando nosso corpo renova-se, assim, peça por peça, pela troca perpétua das matérias, quando um dia cai massa inerte, para não mais levantar-se, nosso espírito, ser pessoal, guardou constantemente sua identidade indestrutível, reinou como soberano sobre a matéria da qual se revestia, estabelecendo, assim, por esse fato constante e universal, sua personalidade independente, sua essência espiritual,
não submetida ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. Em que consiste o mistério da vida? Através de que laços a alma se prende ao organismo? Através de que desfecho ele escapa? Sob que forma e em que condições existe depois da morte? Que recordações, que afeições ele guarda? Como se manifesta? Aqui estão, senhores, tantos problemas que estão longe de serem resolvidos, e cujo conjunto constituirá a ciência psicológica do futuro. Alguns homens podem negar a existência da mesma alma, como a de Deus, afirmar que a vida moral não existe, que não há absolutamente leis inteligentes na natureza, e que nós, espiritualistas, somos vítimas de uma imensa ilusão. Aqui ele fala espiritualista, lembrando, porque ele trata de todos aqueles que não são materialistas. Agora, dentro do materialismo, nós temos ali aquela variedade enorme, né, de seres espiritualistas. Alguns homens podem negar que a vida moral não existe, que não há absolutamente leis inteligentes na natureza, e que nós, espiritualistas, somos vítimas de uma imensa ilusão. Outros podem, ao contrário, declarar que conhecem, por um privilégio essencial, a essência da alma humana, a forma de ser, a forma do ser supremo, o estado da vida futura, e tratar-nos como ateus, porque nossa razão recusa-se à sua fé. Uns e outros, senhores, não impedirão que estejamos aqui, diante dos maiores problemas, que não nos interessamos por essas coisas, que longe de nós estão de serem estranhas, e que não tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à procura da verdade. É pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos reunidos sob a determinação genérica de espiritualismo, os fatos existem. Mas ninguém conhece seu modo de produção. Existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos e caloríferos, mas, senhores, não conhecemos nem a biologia, nem a filosofia. O que é o corpo humano? O que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma? Nós ignoramos. Ignoramos igualmente a essência da eletricidade, a essência da luz. É, portanto, prudente observar, sem tomar partido, todos esses fatos e tentar determinar-lhes as causas que são, talvez, de espécies diversas e mais numerosas do que supunhamos até aqui. Que aqueles cuja visão é limitada pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente nossos ansiosos desejos dos nossos pensamentos ávidos de conhecer, que lancem sobre esse gênero de estudos o sarcasmo ou o anátema. Elevamos mais alto nossas contemplações. Tu foste o primeiro, ó mestre e amigo. Tu foste o primeiro que, desde o princípio da minha carreira astronômica, testemunhaste uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois, tomando-se nas mãos o livro da pluralidade dos mundos habitados, tu o colocaste logo na base do edifício doutrinário com o qual sonhavas. Com muita frequência nós nos entretínhamos juntos sobre a vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes através de uma visão direta em que consiste essa vida espiritual, à qual retornaremos todos e que esquecemos durante a existência. Agora, voltaste a esse mundo de onde viemos e recolhes o fruto dos teus estudos terrestres. Teu envoltório dorme aos nossos pés. Teu cérebro apagou-se. Teus olhos estão fechados, para não mais abrir. Tua palavra não mais se fará ouvir. Sabemos que todos chegaremos a esse mesmo último sono, à mesma inércia, ao mesmo pó. Porém,
Não é nesse envoltório que colocamos nossa glória e nossa esperança. O corpo cai, a alma permanece e retorna ao espaço. Nós nos encontraremos no mundo melhor e no céu imenso, onde se exercerão nossas faculdades mais poderosas, continuaremos nossos estudos que possuíam na Terra, apenas num teatro muito estreito para contê-lo. Preferimos saber a verdade, do que crer que jazes inteiramente nesse cadáver e que a tua alma tenha sido destruída pela cessação de movimentos de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como esse sol resplandecente é a luz da natureza. Adeus, meu querido Allan Kardec. Adeus. Esse então foi o discurso proferido, obrigado, Cinzinha, proferido por Camille Flammarion. Eu achei que a gente ia demorar muito para fazer, mas achei mais interessante a gente ler direto do que ficar comentando, porque o próprio Flammarion fala por si, e o importante da gente observar nesse tipo de discurso é a visão científica, é a visão de pés no chão, sem emotividade, sem aquela embriaguez do sofrimento, mas falado de uma forma direta, de uma forma clara, sobre a imortalidade da vida, sobre a matéria que nós espíritos utilizamos para a nossa encarnação e depois a libertação dessa matéria. Fala sobre os preconceitos que são estabelecidos pela sociedade por falta de conhecimento. Na época vinha do preconceito da ciência muito mais forte do que da época atual. Hoje existe um preconceito da sociedade, principalmente da sociedade religiosa, falando que o espiritismo é isso, que o espiritismo é aquilo, baseado naquilo que se vê no campo dos fenômenos. A Fernanda colocou, né, falado, né, era para um espírito que era como ele, né? Exato, né, quer dizer, de cientista para cientista, de uma mente racional para uma mente racional, de um coração apaixonado por um coração apaixonado pela doutrina, principalmente. A Miriam colocou, né, pensamentos unidos pela mesma tarefa sem idolatrias, né? Pelo contrário, é aquela ideia da convicção, da presença, da continuidade desse relacionamento e depois da difusão da própria doutrina, né? Então, quer dizer, vimos aqui Camille Flammarion fazer esse discurso muito bonito, né? Muito bonito e bastante comovente também, né? Pela forma como ele lidava com esse amigo de quem ele se despedia. Aqui agora no nosso próximo encontro, para a gente já finalizar o nosso trabalho de hoje, vai ser aos assinantes da Revista Espírita, né? Tendo aqui uma comunicação sobre a continuidade dos trabalhos da sociedade, porque as pessoas certamente ficaram naquela grande expectativa. O que vai acontecer agora, a partir desse momento, né? E a gente deu para ter uma ideia, embora assim de uma forma bastante simplista, o que aconteceu recentemente na Igreja Católica, quando o Papa Bento XVI renunciou, ao posto de Papa, de patriarca da instituição. Rapidamente montaram o concílio, e a partir desse concílio escolheram então esse Papa Francisco, que vem sendo muito bem aceito, inclusive pela comunidade católica. Mas nesse período de transição entre a renúncia e a posse e a escolha desse novo Papa, a gente percebia nos países católicos, principalmente da América Latina, da Europa, aquela grande expectativa: quem vai ser o nosso novo líder? Quem vai ser aquele que vai trazer para nós as diretrizes da fé que nós abraçamos? Só que no caso do Espiritismo, quando Kardec desencarnou, as pessoas ficaram completamente desorientadas, sem saber a quem seguir, exatamente porque a ideia que foi transmitida, a instrução que foi transmitida, era exatamente aquela de que não havia uma liderança absoluta. Na verdade, havia trabalhadores que se destacavam mais do que outros, mas que a doutrina espírita não era uma possessão. Tanto é assim que nós vemos que no Dolmen de Allan Kardec, lá no Père Lachaise, no cemitério de Paris, está dizendo o fundador da filosofia espírita, que certamente se Kardec tivesse presente no momento dessa escolha, numa escolha prévia, né, antes de acontecer algum tipo de tragédia na vida dele, contra ele, né, ele certamente recusaria esse título, que ele não se vê como fundador de absolutamente nada, exatamente porque tudo aquilo que ele trouxe
veio como conteúdo do mundo espiritual. E o único trabalho que ele fez foi organizar essas informações. Então hoje nós temos centros espíritas que trazem, logo aqui naquele curso para iniciantes, aquelas apostilas que eles fazem. Então começa a falar sobre Allan Kardec, sobre o início da doutrina espírita, e não raras vezes colocam Kardec como fundador do espiritismo. E é necessário que a gente faça aquela revisão. Kardec não fundou o espiritismo. O que Kardec fez foi trabalhar para que os ensinamentos dos espíritos viessem à luz, viessem à tona, para que as pessoas pudessem ter conhecimento. Então aquilo que está no seu próprio dolmen, certamente ele recusaria. Aliás, Kardec, como foi dito pelo próprio pelos artigos que nós lemos, né, ele até mesmo abriria a mão disso. Porque nós vamos construir um dolmen para que você fique reconhecido no mundo todo. Certamente as pessoas já sairiam, né, dessa... Exatamente, ele recusaria isso, como a gente vê no próprio Chico Xavier, quando ele, após o seu desencarne, criaram também para ele aquela sepultura lá em Uberaba, com vidros, né, com aquela imagem em bronze de psicografia e tudo mais, que certamente, por aquilo que a gente conhece de Chico Xavier, ele recusaria e não se via de forma alguma como alguém merecedor de qualquer reconhecimento dessa natureza. Mas, como foi dito lá no texto que a gente leu sobre a troca de cemitérios, chega uma hora em que o homem perde o direito sobre si mesmo, né? Então, na verdade, a história, a obra que ele realizou, acaba sendo aquela que fala através dele, né? Aliás, aquela que fala por ele. Então, quando a gente pensa assim que Kardec ele não gostaria, então na verdade ele perdeu o direito de querer alguma coisa, porque simplesmente a doutrina espírita, pelo tamanho que ela ocupou, pelo tamanho que ela alcançou e vem alcançando, Kardec se tornou apenas um passageiro daquilo que ele construiu. Assim como Chico Xavier fez a mesma coisa, se tornando apenas um passageiro. Então ele perdeu o direito de escolha, as pessoas escolhem por ele. Mas como a gente viu num discurso como desse de Camille Flammarion, é importante que a gente tenha esse bem-querer, esse respeito, essa admiração, com essa serenidade e com essa sobriedade. Que a gente não permita que esse sentimento de idolatria, de igrejismo que ainda tem dentro de nós, que ele se manifeste, fazendo com que aquela pessoa que era um trabalhador como tantos outros, se torne alguém eleito, alguém escolhido aos nossos olhos, né? O Francis colocou num jornal certa vez, né, colocou Kardec como fundador do Espiritismo. Foi o que a gente leu agora há pouco no início, Francis. No próprio dolmen, como eu falei para vocês, de Kardec, está escrito que ele é o fundador da filosofia espírita. Então, se os espíritas na época colocaram isso, por que os jornais vão de alguma forma falar que isso é o contrário? Já que nós precisamos dessa referência de que alguém é o criador, de que alguém é o fundador, né? Quando você fala sobre budismo, Buda, quando você fala sobre zoroastrismo, Zoroastro, quando você fala sobre maometismo, que nada mais é do que o islamismo de Maomé, o próprio cristianismo do Cristo, por que não falar do espiritismo, né, do kardecismo como Kardec? Então, na verdade, para nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós temos essa compreensão. Prestamos todo o respeito, toda a homenagem, mas reconhecemos que Kardec foi o meio através do qual os ensinamentos dos espíritos chegaram até nós. Então, na verdade, os ensinamentos, mesmo com um trabalho de grande vulto, como foi o de Kardec, os ensinamentos continuam sendo dos próprios espíritos. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho, o próximo item de estudo serão aos assinantes da Revista Espírita, falando um pouquinho sobre a continuidade desse trabalho. É um texto pequeno, né? E depois a gente vem aqui para a profissão de fé espírita raciocinada. Aí trazem que, né, Kardec organizou aqui no livro dele, quais são os pontos fundamentais da doutrina espírita, que a gente já estudou isso aqui numa outra oportunidade. Quando a gente voltava do nosso recesso de fim de ano, naquela primeira semana, eu peguei uma relação, né, de tópicos que são os fundamentos da doutrina espírita, que foi organizado, que foi publicado pela TVC, né, ou pela SEI, pelo Conselho Espírita Internacional, e a gente fez uma revisão desses tópicos. E aqui volta de novo para nós, então a gente vai dar uma passadinha por eles depois, né? Arnaldo colocou, né, por isso devemos não pronunciar que somos espíritas kardecistas, né? O interessante, Arnaldo, é que essa expressão kardecista, ela acabou sendo utilizada por uma falta de conhecimento, até com boa intenção,
A gente não vai colocar isso como sendo uma questão de preconceito, coisa parecida, mas foi uma forma de diferenciar das doutrinas espiritualistas de tradições africanas, e isso acabou se tornando um modismo, de chamar de kardecismo. Então, se por acaso vocês estiverem conversando com alguém e alguém falar sobre kardecismo, não precisam interromper e fazer essa correção, porque a gente compreende o que aquela pessoa quer dizer. Ela apenas se expressou de uma forma equivocada porque ela aprendeu a se expressar dessa forma. Mas a partir do momento em que nós damos a nossa opinião, nós sabemos que o espiritismo pertence aos espíritos, e não a Kardec. Né? A Armando colocou, né, sou espírita, não kardecista para a doutrina não era de Kardec. Né? Exatamente. Então muitas pessoas falam assim, não, porque eu fui lá no centro espírita kardecista, né, a gente, tá. Se por acaso tocar num assunto, a gente não, sabe o que acontece? É assim, 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 né? Cultural mesmo, né, Miriam? Exatamente. Muito bem, meus amigos, vamos encerrar por aqui o nosso trabalho. Eu vou passar então para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós. Né? É o espírita ou espiritista, né? Porque até o espiritualista, ele acaba sendo genérico, assim, né? Porque o espiritualista, como a gente falou, é aquela doutrina que se opõe ao materialismo. Então, quando você tem o espiritualista, embora não seja aceito, né, até engraçado isso, se você fala para as pessoas de outras religiões que elas são espiritualistas, elas vão dizer assim, não, eu não sou espiritualista não, eu sou evangélico, sou católico. Só que, na verdade, a ideia de espiritualista é todo aquele que acredita na sobrevivência do espírito, independente de que forma, de qual doutrina ele, de qual doutrina ele professa. Então, nós podemos ser espíritas ou espiritistas, que também é uma expressão que é muito pouco usual nos tempos atuais, mas se alguém falar que é espiritista, também está de forma correta, né, que foi uma das palavras que Kardec criou para designar os seguidores da doutrina dos espíritos. Muito bem. Educação, principalmente, né, Miriam? Interromper alguém assim, fazer uma correção assim, acaba sendo um pouco constrangedor muitas vezes, né? Então, se puder fazer de uma forma sutil, vamos fazer. Fernanda, você pode subir para fazer o encerramento para nós, então? Joia, estou passando para você. Tá, pessoal, como foi lido aqui, eu li um texto muito grande, alguns de vocês podem ter se dispersado um pouquinho na concentração, por causa, né, da leitura contínua. Eu não gosto, vocês sabem, de fazer essas leituras longas, mas aqui, num caso de um discurso como esse de Flammarion, não tinha como fazer diferente. Não dava para eu reescrever aquilo que ele já tinha escrito. Então, deem uma lida de novo, voltem depois aqui no segundo texto do livro Obras Póstumas, e façam uma leitura com calma, leitura pausada, concentrada, como se estivesse naquele local, para que pudéssemos assim absorver aquilo que estava sendo falado. Porque aí assim a gente entra no clima daquela situação que ele estava dizendo aquilo, se despedindo de um amigo que estava ali sendo